Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Gestão Contábil de Custos de Preços. O meu nome é professor Cleston Alexandre dos Santos. Neste módulo, que é o 3, nós trataremos da gestão da informação contábil para tomada de decisão. Nessa unidade, nós temos 2 tópicos. O primeiro trata de técnicas de análise das demonstrações contábeis, onde iremos discutir a análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis e também o cálculo e interpretação de quocientes contábeis. Nesses 2 itens que nós iremos trabalhar, é muito importante o conhecimento aí das demonstrações contábeis, porque a partir dessas demonstrações, vocês vão ter condições de interpretar as informações e saber a situação econômica, financeira da empresa e, a partir disso, auxiliar vocês no processo de tomada de decisão. Então, referente à análise das demonstrações contábeis, ela contempla a análise da situação patrimonial da organização por meio da decomposição, comparação e interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis, visando obter informações analíticas e precisas sobre a situação geral da empresa. Então, como eu mencionei, as empresas publicam as suas demonstrações contábeis e, por si, elas constam ali em seus relatórios as contas e os seus valores. Mas é importante o gestor, o tomador de decisão, que ele consiga interpretar essas informações, entenda a situação patrimonial da empresa, entenda a situação econômica financeira e, a partir disso, utilize essas informações para contribuir para a tomada de decisão consistente dentro da organização. Então, as análises dessas demonstrações, que envolve um conjunto de peças de demonstrações, balanço, demonstração do resultado do exercício, dentre as outras, ela tem como objetivo fornecer informações numéricas de 2 ou mais períodos, de modo a auxiliar os usuários das informações contábeis, sejam eles os acionistas, administradores, fornecedores, clientes, governo, instituições financeiras, investidores e outras pessoas físicas ou jurídicas, que estejam interessadas em conhecer a situação da empresa ou para tomar as decisões. Então, as demonstrações contábeis permitem essas análises e cada um dos seus usuários venha utilizá-las para extrair a informação necessária e auxiliar nas tomadas de decisões. No caso dos acionistas, eles vão analisar, identificar qual que é a situação da empresa, as condições de pagamento, se ela tem perspectiva de crescimento, para que eles possam estar fazendo ali novos investimentos. De forma similar também os administradores, para entender a real capacidade atual da empresa de produção, o que está ruim, o que pode ser melhorado e assim sucessivamente. Por exemplo, fornecedores, que é um outro usuário da informação contábil. Ele consegue identificar com base nas empresas do qual ele está mantendo relação de comércio, se a empresa realmente ao qual está firmando o contrato tem condições de pagar naquele período que foi acordado, entre outras finalidades de acordo com o usuário da informação. Então, as demonstrações contábeis, pessoal, são ricas para gerar informação e auxiliar no processo de tomada de decisão. Cada usuário vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Como nós vamos ver a seguir, vocês vão observar que são N formas de análise. Então, para determinadas situações, a gente analisa um conjunto pequeno de informações, para outros um conjunto maior, outras demonstrações. Como eu disse, cada um buscando atender a sua necessidade. Então, algumas finalidades da análise das demonstrações contábeis, até relacionando ali com os usuários que eu mencionei agora há pouco. Então, uma delas é entender a situação econômica e financeira da empresa. Pois bem, a empresa está vendendo muito, mas será que isso está permitindo que a empresa tenha um bom fluxo de caixa? Por exemplo, a empresa pode estar vendendo muito, mas pode ser a prazo. Dessa forma, ela não tem dinheiro no seu caixa e banco, está muito ali em duplicatas a receber. E aí, quando analisa a situação financeira dela, a capacidade dela de pagar a curto prazo, eu consigo ter uma visão, relacionando aí com a demonstração do resultado do exercício. Então, ela permite entender a situação econômica e financeira da empresa. Será que a empresa tem condições de pagar a curto e longo prazo? Qual que está sendo a composição do endividamento da empresa? A boa parte está
a curto ou longo prazo? Então, a análise vai me permitir isso. Auxilia no planejamento da organização, ajuda também a identificar as fragilidades e potencialidades da empresa, se ela está tendo uma boa capacidade ou não de arcar com as suas obrigações a curto, longo prazo, qual que está sendo a composição do endividamento, qual que é a sua situação de liquidez. Mede também a capacidade, como já mencionei, de gerar fluxos, gerar lucro, permite gerenciar os ativos de natureza permanente, que são essenciais para que a empresa desenvolva a sua atividade, que é a estrutura física dela, o prédio, instalações, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos. Permite também medir o desempenho das atividades e identificar de maneiras a forma de manter a continuidade operacional da organização. Pessoal, toda empresa que inicia sua atividade, ela não pensa amanhã em cessá-la, ela pensa em continuidade e crescimento. Pois bem, algumas das análises das demonstrações contábeis, algumas, né? Então, temos aí algumas das técnicas, uma delas é a análise horizontal, que nós vamos analisar daqui a pouco, que envolve análise de evolução, variação percentual das contas de um ano para o outro, a análise vertical, que envolve aí análise de estrutura, proporção, uma conta ou grupo de conta perante o seu todo, por exemplo, o grupo disponível, que é caixa, banco e aplicações de liquidez imediata, em função de todo o ativo que ele faz parte. Indicadores financeiros, quocientes, que são os indicadores de liquidez. Vamos ver vários, liquidez imediata, corrente, seca, geral. E aí, por fim, os relatórios gerenciais, que envolvem as análises. É onde eu tenho que construir um relatório integrando essas informações e mostrando a posição econômica, né, patrimonial e financeira da empresa. Então, pessoal, começando aí pela análise horizontal, ela tem como objetivo avaliar o aumento ou a diminuição dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou do resultado numa determinada série histórica de exercícios. Até coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Atribuindo a base 100% e verificando a variação percentual para os demais períodos. Então, vamos tomar como um exemplo hipotético. Analisamos ali as demonstrações de uma empresa, no caso, o balanço patrimonial. No ativo, o grupo que teve maior crescimento foi o disponível. Então, o disponível é composto por caixa, a conta bancária e as aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, são aquelas que são resgatáveis em até 90 dias. Então, esse grupo, perante todo o ativo, que é composto por bens e direitos, tem um percentual de 58%. E o maior decréscimo ou evolução foi o ativo realizável a longo prazo, no caso, 25%. Esse ativo realizável a longo prazo, só lembrando, né, ele trata dos valores a receber após o final do exercício seguinte. Então, são recursos que eu estarei recebendo, só que, né, a longo prazo. Não conto com eles hoje para que eu possa fazer pagamentos e novos investimentos. Então, é importante analisar as contas perante o todo de cada grupo, os seus respectivos grupos, para que eu tenha noção de cada ano como que está se comportando as minhas contas e grupos. A análise vertical, pessoal, tem como objetivo medir percentualmente cada componente em relação ao todo do qual faz parte e fazer as comparações caso existam dois ou mais períodos. Então, por exemplo, ali, medir o percentual do ativo circulante em relação ao ativo total. Então, nesse caso aqui, nós temos um resultado de 53%. Então, o ativo circulante representa 53% do total do ativo. Índices de liquidez. Então, é liquidez imediata, né? A gente vai analisar apenas o grupo disponível perante o passivo circulante. Indica que para cada real de dívidas com terceiros de curto prazo, relacionados aí ao passivo circulante, a empresa dispõe de X em dinheiro, ou seja, disponível para pagar. Esse é um índice muito importante, pessoal, muito, porque eu analiso o que eu tenho de recurso propriamente dito disponível, que é o caixa, banco, né, o dinheiro que está disponível na empresa, no caixa dela, o dinheiro que está na conta bancária da empresa e as aplicações de liquidez imediata, que são resgatáveis aí até 90 dias. Então, eu posso contar com esses recursos para pagar as minhas obrigações aí até o final do exercício seguinte. Então, esse indicador ele é muito importante.
Índice de liquidez corrente, ele já avança um pouquinho, né? Não pega só o disponível, mas pega todo o ativo circulante e compara com o passivo circulante. Então, ele indica que para cada real de dívidas de curto prazo, né, o passivo circulante, a empresa dispõe de X de bens e direitos, né? Por exemplo, aí, o resultado de R$ 1,85. Então, significa que se a empresa negociar todo o seu ativo circulante, para cada R$ 1,85 que receber, ela paga R$ 1 e ainda sobra 85 centavos. Então, esse resultado aí mostra uma situação favorável. O que ela tem de ativo circulante, que são os bens e direitos a curto prazo, ele é superior às suas obrigações, dívidas a curto prazo, ou seja, que são vencíveis até o final do exercício seguinte. O próximo, índice de liquidez seca. Ele analisa também a relação entre ativo circulante e passivo circulante. No entanto, pessoal, observem que na equação, no ativo circulante, a gente substitui o estoque, subtrai o estoque. Por que se faz isso? As empresas que têm um volume muito grande de estoque, não está conseguindo girar esse estoque, o que ela precisa fazer? Tirar do cálculo aí do indicador de liquidez. Por quê? Para que ela tenha o recurso disponível para poder pagar fornecedor, pagar as dívidas, fazer novos investimentos, ela precisa ainda vender esse estoque. Então, quando o estoque está muito ocioso, muito parado, esse indicador aí de liquidez seca é extremamente importante, porque ele permite entender a capacidade da empresa de pagamento a curto prazo, descontando o estoque. Então, ele indica para cada real de dívida de curto prazo com terceiros, que é o passivo circulante, que ela dispõe de X de bens e direitos de curto prazo, menos os estoques para pagar. Então, nesse caso aí, eu fiz a menção aí do exemplo de 0,79. Indicadores de liquidez geral, o índice de liquidez geral. Esse indicador, ele relaciona a divisão do ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, que é aquilo que eu tenho exigível a pagar a curto e a longo prazo. Então, indica que para cada real de dívidas totais, tanto curto e longo prazo com terceiros, que é o nosso passivo exigível, a empresa dispõe de X reais de bens e direitos de curto e longo prazo para pagar. Ele é importante, só que de forma isolada, pessoal, ele pode induzir alguns erros, porque ele mostra, sim, a capacidade da empresa de pagamento, mas considerando circulante e não circulante relacionado às dívidas circulante e não circulante. É interessante a utilização do índice de liquidez geral, mas também com os anteriores que eu já mencionei. Na sequência, eu apresento um outro indicador para vocês, que também vai auxiliar aí na tomada de decisão, que é o de solvência geral, que ele faz a relação, a divisão aí do ativo total dividido pelo passivo exigível. É a nomenclatura, similar ao que nós vimos anteriormente, tá? Com uma conceituação ali similar, com uma interpretação aí um pouco diferente. Então, um exemplo aí, dividindo um ativo total de R$ 1.532 por 550 de passivo exigível, resultando aí num resultado de 2,78, mostra que, para cada real de dívidas totais com terceiros, a empresa dispõe de 2,78 no ativo para pagar. Ou seja, se ela negociar todo o ativo que tem, o que já tem caixa no banco e ainda o que tem a receber e vender no restante dos bens, para cada R$ 2,78 que receber, ela paga R$ 1 e ainda sobra R$ 1,78. Então, observe aí que, nesse caso, como o ativo total é superior ao passivo exigível, a empresa tem uma situação bem confortável. Na sequência, pessoal, vamos entrar aí em alguns indicadores de endividamento. Então, aqui, o endividamento geral, ele faz a relação do passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo, dividido pelos ativos totais. Então, como exemplo aí, vamos supor que a gente tem de dívida, obrigação a curto e longo prazo, R$ 550, e de ativos totais, R$ 1.532. E aí o resultado gera um valor de 0,36. Isso indica que, para cada real do ativo total, 36 centavos estão presos a dívidas. Logo,
64 centavos estão livres. Ou seja, se a empresa negociar o ativo total, para cada R$1 que receber, ela paga 36 centavos e sobram 64. Ok, pessoal? Um índice de endividamento. Na sequência, relacionando aí o quociente de capital de terceiros perante capital próprio. Nesse quociente, a gente faz a relação da divisão passivo exigível, que é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Veja que eu estou dividindo, né, as minhas obrigações, o meu passivo exigível é aquele passivo que é exigível, que eu tenho uma data e valor para pagar, que é um capital de terceiro, dividido pelo passivo considerável aí, né, como não exigível, nosso patrimônio líquido, em que eu tenho aí um valor para pagar, mas não tem uma data, né, chamado meu capital próprio. Então, nesse caso, pessoal, quanto maior for o meu capital próprio, patrimônio líquido, melhor, porque são recursos de quem? Dos sócios aplicados na empresa. Agora, o passivo exigível, não, é o capital de terceiros, financiado pelos bancos. Então, o quociente aqui que nós temos como exemplo, ele divide o passivo exigível, que são as minhas obrigações com terceiros, R$500, dividido por 900, que é o meu capital próprio, meu patrimônio líquido, resultando aí em 0,55 ou 55% aí, se estivermos trabalhando com percentual. Esse é um indicador que mostra o quanto de recursos da organização advém de capital de terceiros. Então, dos recursos originados para fins de aplicação na empresa, 55% advém de terceiros. Então, quanto maior for o resultado, maior será o grau de endividamento da empresa, o que representa maior vulnerabilidade diante dos imprevistos do mercado. Então, nesse caso, pessoal, o que é interessante? Como eu mencionei, quanto menor, melhor, porque quanto menor capital de terceiro, mais eu tenho recursos próprios dos sócios aplicados na empresa, bem como recursos gerados pela própria atividade, que são os lucros de cada exercício social. Beleza? Um outro indicador importante, pessoal, é a relação de dívidas de curto prazo com dívidas totais com terceiros. Então, aqui nós estamos relacionando só o nosso passivo exigível, só que é curto prazo com longo prazo. Por isso que eu faço aí no quociente a divisão do passivo circulante pelo passivo não circulante, que é o passivo exigível, que é a junção aí do passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. Então, aqui eu dei o exemplo dividindo as minhas obrigações a curto prazo, que é de 300, dividindo pelas minhas obrigações a longo prazo, que é 500. Gera um indicador aí de 0,60% ou 60%. Esse índice, também conhecido como composição do endividamento, indica que, para cada R$1 de dívidas totais com terceiros, 60 centavos são de curto prazo, passivo circulante, e 40 centavos são de longo prazo. Então, pessoal, quando vocês estão analisando esse quociente, é importante analisar o seguinte, que quanto mais eu tenho obrigação dívida a longo prazo, passivo exigível a longo prazo, melhor é. Porque eu vou ter mais tempo para gerar o meu negócio, mais tempo eu vou ter para poder pagar as minhas obrigações com fornecedores, e com outros, empresas, entidades que eu tenho relação contratual. Então, quando vai negociar uma compra a prazo, quanto maior for o prazo, claro que aí é importante negociar também, caso tenha imputação de juros, que ele seja menor. Mas, quanto mais dívida fica no longo prazo, no passivo exigível a longo prazo, mais tempo eu vou ter para conseguir pagar. Então, esse indicador, quanto menor for o indicador, pessoal, melhor, porque quanto mais obrigação a longo prazo, mais tempo eu vou ter. Então, se o passivo circulante de vocês, ele está com um percentual alto, o passivo circulante, vocês vão ter que pagar de forma constante, fornecedor, empréstimos e outras obrigações firmadas. Então, esse indicador é essencial para que vocês analisem a situação financeira da empresa. Por fim, pessoal, fechando aí essa discussão sobre a gestão da informação contábil para tomada de decisão, nós vimos a análise horizontal,
né, que você acaba analisando a conta, o seu grupo ao longo do tempo. Estou comparando o resultado do ano X com X1, o caixa, banco, disponível, ativo, e analisando aí a sua evolução ao longo desse tempo. Ela é extremamente importante, bem como análise também vertical, que acaba analisando a conta, o grupo perante o seu todo, como caixa perante o total do ativo, o disponível perante o total do ativo, referente ao passivo, grupo do passivo circulante pelo total do passivo. Então, eu consigo também, na análise vertical, entender o comportamento da conta perante o seu todo. E aí vimos também alguns quocientes de liquidez que vai auxiliar a empresa na análise da sua capacidade de pagamento e, por fim, também a composição de endividamento da empresa. Se a empresa está endividada ou não, o que eu preciso, né, saber dela no momento para que eu venha tomar decisões corretas no meu futuro, para fazer um bom planejamento, um bom orçamento, para que as minhas decisões no presente, no futuro, sejam certeiras, sejam consistentes. Muito bem, pessoal, finalizando esse módulo, recomendo a leitura dos materiais, vídeos indicados, a realização de atividades. Desejo bom estudo para todos vocês. Até a próxima.